Muito bem, vamos lá. Paulo Cogos e Adrilles no debate da semana e respondendo a pergunta: o que Jesus faria se visse isso? Isso o quê, meu Deus? Vamos descobrir. Já quer levantar o próximo assunto? Quero. Bom, Ou você quer completar isso? A gente pode falar sobre Então casamento. 1 minuto e meio, vai. Casamento e castidade. O Adrilles fala muita bobagem, mas o fato é que a monarquia católica na Inglaterra não cometeu essas atrocidades, não, os Stuarts. Isso é histórico. Ao passo que a República de Cromwell, a república que você defende, cometeu as piores atrocidades. Os Estados Unidos, todo fofinho que você defende, matou índio pra cacete. Atenção! Atenção! Paulo Cogos contra os americanos! Cometeu crimes de guerra contra os espanhóis. Me fala um estado que cometeu não tenha crimes de guerra cometido contra os complicações. mexicanos. A sua república é banhada de sangue, Adrilles. Aí você fala... O princípio aí, era segundo melhor, você, Cogos. É só segundo isso, você, é só essa segundo diferença. você, Em princípio segundo ela é melhor, você, ela é menos segundo tirânica. você, segundo não é- você, Peraí, Adrilles. segundo você, Jesus é uma feminista. Ele tem O quê? Como é? dead issues com Deus O Pai. começo do feminismo foi muito bom pra humanidade. Cala a boca, Adrilles. Cristo aprovaria o começo do feminismo. Por que o Paulo Cogos está... Que é isso aqui na minha tela aqui, ó? Aqui. Por que o Paulo Cogos está de coroa? Feito nenhum Mas blasfemo. com certeza. Absolutamente. Deus não Cristo queria que contradiz. mulher não fizesse nada na Deus vida, não rapaz. contra... Deus Filho não contradiz Deus Pai. Jesus não fala, eu vim mudar a lei. Ele disse, eu vim planificar a lei. A lei de Explica Italião, a lei do Talhão. A lei de Italião continua existindo, só que ela é como se fosse uma portaria diante Não, da peraí, Jesus disse o quê? Como é que é? Veio planificar? Filho, não contradiz Deus Pai. Jesus não fala, eu vim mudar a lei. Ele disse, eu vim planificar a lei. A lei de Planificar. Ah, planificar. Não era cumprir a lei, mas... Explica a lei do Talhão. A lei de Italião continua existindo, só que ela é como se fosse uma portaria diante Não, da ela foi Constituição. refutada por Cristo. A Constituição é a regra de ouro. Ela foi refutada. A Constituição é amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A Constituição? Oxi! A lei de Italião faz parte da justiça vindicativa, ela é uma portaria. Ela tá E o subordinada perdão? à Constituição. E o perdão? O perdão é uma regra maravilhosa que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras, que vale para os seus inimigos pessoais. Ele refuta a vingança. Não vale. Cristo mandou amar Não os inimigos. vale menino. pros inimigos da Cristo igreja. mandou matar os... Matar não, amar os inimigos. Os inimigos Quem pessoais. matava amigos. os inimigos era a igreja Os inimigos católica durante a pessoais. Inquisição. Não falou sobre os inimigos de Cristo, os inimigos da Como é? Peraí. Jesus mandou perdoar os inimigos pessoais, mas se for inimigo da igreja, ele disse não? Minha nossa moça! Que é isso? A igreja tem que ser. Ai, quem vai definir Peraí. quem são os inimigos da igreja é a igreja católica. Finaliza, que já deu tempo. Finaliza Os Cogos. inimigos da igreja, vocês sabem o que eu defendo que faça. Eu não vou falar pra não cair o podcast Tá bom. dele. Mas eu Cristo defendo o que os refutaria cruzados você. fizeram. Em palácio? Não consigo ler nada! Então, assim, ó, literalmente é a representação do que a igreja católica fez historicamente. Você acha que Cristo empalaria alguém que seria infiel? Vlad fez isso em nome de Cristo. Cristo fazia isso? Vlad fez isso. Se você diz que Cristo endossaria alguém, sabe quem Quem é falar? Vlad, mano? Pegar uma lança? Sim, Eu sei. Vai ficar assim, Eu sei. Você acha que Cristo endossaria Ele isso? endossaria como endossou Nunca. Vlad Nunca! Nunca. Endossou porque Blasfemo, tá chamando os de Cristo inimigos, assassino? os inimigos Você é louco? os inimigos da Romênia Cara do Vilela. são inimigos da Essa é igreja. direita Vlad é o Drácula? medieval. O Os cara inimigos da Romênia, apoiaria os inimigos da Romênia são inimigos da igreja. A igreja católica Peraí, tem... Mas a Romênia não é vampiro? Ô! Acorda, cara! Então, peraí, Jesus defende vampiro? Peraí. E o grande João Paulo II falou, eu peço perdão pelos crimes Que da mané Inquisição. João Paulo II, que é? Também Gente, não, aqui, ó. não. Aqui, ó, em mim. Puta Aqui, que em mim. Ó. E o lance da outra face? Dê outra face. Não, A outra pelo face amor de Deus. significa resiliência. Ah, Paulo Cogos, porra, Jesus coach. A outra face é resiliência. Então. Significa permanência Mas não é combate, empalhe, pacifismo. não é empalhe seus inimigos. Não é empalhe, seu Então, por favor, leiam o Salmo 57, um salmo imprecatório do rei Davi. Como Os que é? salmos são do Antigo Testamento. Cristo refutou o Antigo Testamento. Antigo Testamento O é Evangelho é uma refutação do Antigo Testamento. Peraí. Herege maçonista, o Antigo Testamento é válido. Herege segundo quem? Você é o quê, cara? Segundo Você... quem? Eu sou um cristão primitivo. Cristo não fundou a religião. Não Quem existe fundou a ser primeira primitivo. religião organizada, potestados, bispados, cardeanatos, foi o Ah, imperador romano Constantino. Eu volto a dizer. refutar essa no baboseira. século Eu quarto. tenho que refutar essa Qual? baboseira que você Refute. falou. Qual parte? Do imperador Constantino, Então manda. que não fundou igreja nenhuma. Como não fundou? Quem Concílio fundou? de Nicéia. Não vai deixar eu falar. Quem fundou? Quem fundou? Jesus no ano 33. A
igreja apostólica romana Exato. foi fundada por Cristo. Sendo que Católica, Roma, Vilela, apostólica, matou Cristo. Roma matou romana. Cristo. Calma, quase derrubou a Não, água. Roma não matou Cristo, não. Roma foi ordem de Roma. Não, não foi ordem de Roma, foi ordem dos fariseus. Os fariseus Posso? influenciaram Roma que mataram Cristo. Podemos... Mãos! Você pode ter Rodrigues, católico, apostólico, romano. Rodrigues, calma. Peraí, Adri. Constantino era um ateu. Que era ateu, não. Ele nunca foi cristão. Ele fundou a igreja católica no século IV. Peraí, Quem Adriles. matou Cristo foi você, que toda vez que você peca pela carne, Pera um pouquinho. você peca Você contra... tá chamando Cristo de assassino. Você pega, E Cristo não você estaria peca em contra a paração. castidade. Podemos ir pra outro assunto? A castidade é bom. Vamos... Mas eu quero refutar o negócio do Constantino, Qual- cara. Mas não tem jeito. Que não foi ele que criou a igreja Claro que não. católica. Jesus chegou pra Pedro e falou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra erguerei a minha igreja. A igreja católica. Esse assunto é bom. Desde de Pedro até o Constantino, houve 32 papas. Houve toda a doutrina católica ali, São Cipriano, Santo Irineu, batismo das crianças, o sufrágio dos defuntos, toda a doutrina católica. Eu vou refutar. Aí existia perseguição aos católicos durante o Império Romano. Aí Quem perseguiu chegou, os católicos? Aí chegou, Quem perseguiu os cristãos? Era Roma, filho. Roma Pelo amor de Estado. Deus. Aí chegou Constantino e falou: chega dessa merda. Ele era filho de Helena, que é uma santa, Santa Helena. Ah. Ele não. Ele propõe ali o Édito de Milão. No Édito de Milão, ele manda parar a perseguição contra os cristãos. E ele enfrenta Maxêncio, que era Tá. contrário ao cristianismo. Ele enfrenta ele na Batalha da Ponte de Milvia. E aí aparece uma mensagem de Cristo de que ele vai ser auxiliado por Cristo na batalha contra Maxêncio. Aí aparece o signo de Mas ele Cristo. não era cristão, e ele Chuchu. fala: sob este signo vencerei. E aí ele se batiza. Isso é mitologia. Não, isso é história. Isso é mitologia. Mitologia é o cacete, cara. Isso é história. lenda, é mitologia. Ficção, revista da Mônica. Mitologia, você acha que Revista da Mônica. o Jordano Bruno era um grande Ó, eu queria saber o Deixa eu seguinte. refutar isso aqui, que isso aqui Tá. é grave. que ele Jordano fala. Bruno- Rapidão. Esse Jordano Bruno é o moleque lá do Acre que sumiu, né? Tô maluco? E não, é rapidão, porque essa Tá. história é boa. Desde quando a gente é pequeno, Vilela, a gente fala: Cristo fundou a igreja católica, Cristo fundou. Eu não tenho nada, inclusive, contra católicos. Eu conheço muita gente boa e acho que a igreja católica fundou, apesar de ter matado gente na Inquisição, fundou creche, fundou escola, instituição de caridade, fez muito mais bem do que mal, embora tenha matado gente. Igual as repúblicas também. Agora, dizer que a igreja católica foi fundada por Cristo, primeiro, igreja apostólica romana. Note bem, telespectador. Como é que Cristo ia fundar uma igreja romana, sendo que Roma mandou matar Jesus Cristo? Como é que Cristo ia fundar uma igreja em que esses 33 papas que você disse, que nunca foram papas, meu caro telespectador, Por quê? eles eram líderes cristãos. O cristianismo se espalhou quando Cristo veio à Terra e ficou durante 4 séculos precisamente, sendo perseguido pelo Império Romano. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você do YouTube que está vendo este show de horrores. Aí teve líderes, como São Pedro, e depois teve 33 líderes. O que o Império Romano, através de Constantino, fez? Ele batizou esses mártires que foram mortos pelo seu próprio império, batizou esses mártires de papas. Aí fundou uma abstração, fez o concílio de Nicéia, que fundou a origem, a construção e a base da Igreja Católica com o seu catecismo, você pode concordar ou não. E uma das discussões que tinha lá, ô Vilela, sabe qual era? A natureza divina ou não de Cristo. Ou seja, você teve uma série de discussões. Cristo era Deus ou era apenas filho de Deus? Aí venceu a discussão que Cristo deu. O princípio da Santíssima Trindade foi colocado dentro do Concílio de Nicéia. Ou seja, toda a base do catecismo, que você pode concordar ou não, que você acha que pode ser mais ou menos adequado ao cristianismo, foi fundado na Igreja Católica. Que através dos seus bispados, através dos seus cardeais, através dos seus papas, fundou exatamente essa tradição, que é a religião mais vindoura, mais longeva que a gente tem na história da humanidade. Agora, dizer que Cristo fundou o catolicismo, Cristo fundou a igreja católica, apostólica, romana, sendo que Roma matou Cristo, sendo que o próprio Constantino, não negue isso, nunca foi cristão em vida. Você dizer que Constantino teve uma visão de Cristo, ele nunca foi cristão! Ele nunca se converteu ao cristianismo, ele é um imperador romano que tinha razões políticas para criar a igreja católica. Agora, o bem e o mal que a igreja católica fez ao longo do tempo, isso é outra história. Agora, Cristo não fundou nada. Cristo fundou a idade do perdão, da misericórdia, da compaixão, do amor. E é por isso que eu me coloco como cristão Ô, Cogos, Adrilles Gospel. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Cogos, o Constantino não se converteu. Assim, só pra situar você que não tá entendendo nada, o Paulo Cogos é um doido e o Adrilles é um gritão.
Mas o Adriles tem conhecimento histórico, ele não tá... tem uns exageros, mas dentro desse contexto, mais são. Ah, lembrei, era isso que eu tava falando, chat. Eu recebi muito comentário no último corte desses dois, supostamente, né? De muita gente falando assim, nossa, Choco, nunca vou te perdoar por ter me feito concordar com o Adriles. E eu preciso deixar uma coisa clara pra vocês. Eu sei que também tem o quê da piada, né? Por afinal de contas, isso aqui é uma loucura. Mas, gente, não caiam no bait de começar a olhar com bons olhos um cidadão esquisito, doido, como é o caso do Adriles, supostamente, historicamente falando, só porque num suposto debate... ele parece ser mais sensato do que o Paulo Cogos, tá? Tem ninguém gente boa aqui nesse rolê, tá? Converteu? Converteu, No mandou, final da vida pediu com se medo. batizar. Tava sim. morrendo. E ele se converteu depois que Cristo apareceu pra ele e Não. ofereceu Quando ele apoio fundou na a Igreja batalha- Católica, não. Na batalha da Ponte Milvia. Você tá sendo anti-história. Não. Tá sendo anti-história. Então Peraí. refuta isso aí. Não é? Refutando. É, Não é, claro não que é. é, velho. O Constantino, dizem fontes históricas, Ninguém que ele tá só se puro. converteu durante a sua morte. Com medo. Não, mas foi no final Tô da com vida, medo né? de morrer. Foi. Vai que esse negócio de cristianismo não teve. Foi no isso final é da lenda. vida. Ele ganhou Isso é a lenda. batalha da Ponte Milvia e se converteu e depois morreu, ué. É. Agora... Mas o quando ele ponto- fundou o cristianismo... Ele não fundou Quando ele porcaria fundou nenhuma. a Igreja Católica... Ele não fundou porra nenhuma. A Igreja Católica Apostólica Romana apareceu com esse nome pela primeira vez no Concílio de Nicéia, Não, é uma igreja só. Porra! É uma igreja só. Isso é história, o Concílio cara, de Nicéia isso é. simplesmente sistematizou a tradição apostólica. Por isso que a igreja apostólica... É engraçado, né? Porque o Paulo Cogos tá ignorando exatamente o que é um concílio. Historicamente, gente, o concílio é literalmente a reunião dos líderes religiosos, papas e tal, pra definir os caminhos da igreja, o que que não é. Foi, inclusive, nesses concílios que eles definiram o que são considerados os livros apócrifos ou não, né? Tanto que a Bíblia, como nós conhecemos aí óbvio, você vai ter as variações entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, mas são dentro desses concílios que elas foram definidas e decididas, tá? Não inventou que Marte Cristo era papa. Jesus Criou escolheu os 12 apóstolos, por isso que ele é apostólico. Mas o que isso tem a ver com Quem catolicismo? escolheu os apóstolos não foi Constantino, foi que tem Jesus a ver Cristo. com o que O que tem a ver é que Nada. tudo que o Concílio de Nicéia colocou ali canonicamente não é outra coisa senão a tradição dos apóstolos. Eles criaram uma E os mitologia apóstolos em foram escolhidos por torno. Cristo. Aí Criaram você uma mitologia em torno. Aí você tinha vários patriarcas, tinha patriarca em Constantinopla, tinha Tanto que, se não me engano, e aí vocês do chat podem me corrigir, vocês nos comentários, foi através desses concílios que eles definiram que o apóstolo Pedro foi considerado, ou teria sido considerado, o primeiro papa. Não é isso? Obviamente, pós-morte, né, gente? Mas, se eu não me engano, foi nesses concílios que se definiu isso. Que aí começou a ordenança dos papas, né? O papado. patriarca em Alexandria, mas quem Se o Bruno tivesse aqui, ele ia ajudar. O Bruno manja desses rolês. mandava, quem mandava era Pedro, que era o patriarca em Roma. Ele era o bispo de Roma. Tanto é verdade que o apóstolo dos gentios, Não Paulo... tinha nem capela tanto é na verdade, época. porra. Você sabe que os cristãos não tinham nem lugar pra rezar, rezavam em Ó, caverna. deles, foda-se se tem Tinha nem lugar ou não. O capela. importante é a doutrina. Ninguém Não tá tinha ligando. nem hóstia, não ninguém tinha tá nem ligando pro nada. templo. Ninguém tá Tinha ligando nada, pro isso é templo. tudo é ficção Ninguém tá católica. ligando pro Tudo templo. ficção. Bom Podemos- O que fez, importa é a doutrina. Podemos- Aí, bom, Vilela. Aí é o bom seguinte... fez o Lutero. Aí corta pros templos gigantescos da Igreja Católica historicamente, né? Não que a Igreja Evangélica também não caminhe pra isso, a gente tem, né, o Templo de Salomão gigantesco. Peraí. Todo mundo é religioso. O apóstolo se dos vira. gentios, Paulo, que defendia a conversão de todos os gentios no mundo inteiro, É não outro que só falava dos em nome de judeus, Cristo. Olha lá o comentário do Bruno, ó. Cogos doutrinariamente está considerando o significado de católico, que é universal, exatamente. Esse é o significado da palavra católico mesmo, né? Portanto, uma única igreja, seguindo a mesma lógica da Igreja Universal do Reino de Deus. É a Igreja de Jesus desde sempre, porque ela também é universal. É nessa vibe aí mesmo. Você não Mas não é isso, Bruno. Se você souber essa informação, me ajuda aí. Não foi nesses concílios que definiram que o apóstolo Pedro foi considerado o primeiro papa? ele Conheceu, obedecia o Papa. Ele falava que ele deve obediência a Pedro. Quem? Paulo obedecia a Pedro. Pedro não era papa. Isso aí, chocolate, aí, ó. Ainda manjo. Eu li tudo isso na minha Bíblia de Estudos, que tinha várias notas. Não tinha nem essa expressão. Então Paulo na época. obedecia ele por quê, então? Não, Paulo Porque é ele um era homem papa. que leu os evangelhos e resolveu fazer uma interpretação Não, subjetiva daquilo ali. ele era um... É um cérebro da Ele Bíblia. era um apóstolo, um doutor que seguia um Papa. Quê? Ai, quem poderia imaginar que essa loucura terminaria em loucura, né? Tá aí, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado.